Eu nunca gostei muito de sótãos, mas naquela tarde, minha avó pediu que eu subisse lá para buscar algumas caixas de roupas antigas. Era um lugar abafado, com cheiro de madeira velha e poeira. Enquanto remexia nas coisas, encontrei uma boneca antiga no fundo de uma caixa. Ela era delicada, com um vestido azul desbotado e um sorriso pintado à mão que parecia quase vivo. Aquilo me incomodou, mas deixei de lado. Peguei a boneca e desci com ela, mostrando a minha avó. Ela olhou para mim, pálida, e disse apenas: essa boneca era da sua tia, mas é melhor deixá-la onde estava. Não levei a sério o aviso. Achei que ela estava exagerando, como sempre fazia com as histórias de antigamente. Levei a boneca para o meu quarto, pensando em como seria engraçado colocá-la como decoração. Era estranho, mas algo nela me intrigava. O sorriso era tão bem feito que parecia mudar de ângulo dependendo da luz. Passei o resto da tarde tentando não pensar nisso, mas sentia como se os olhos da boneca me seguissem. À noite, deixei a boneca sentada na prateleira do quarto. Apaguei as luzes e me deitei. Tudo estava silencioso até eu ouvir o som de risadas vindo do escuro. Foi tão sutil no começo que achei que era minha imaginação, mas a risada ficou mais alta e parecia estar bem perto. Acendi o abajur com pressa, e meus olhos foram direto para a prateleira. A boneca não estava mais lá. Meu coração começou a bater tão rápido que eu mal conseguia respirar. Procurei ao redor do quarto, tentando me convencer de que ela havia caído. Foi então que a vi, sentada na beira da minha cama, com aquele sorriso agora maior e mais perverso. Eu paralisei. Não fazia sentido. Ela não poderia ter saído do lugar sozinha. Lembrei do aviso da minha avó, e uma onda de arrependimento tomou conta de mim. Peguei a boneca com mãos trêmulas e joguei-a no chão. Por um momento, pensei em levá-la de volta ao sótão, mas senti algo muito estranho, como se estivesse sendo observada. A sensação era sufocante, como se o quarto inteiro tivesse ficado menor. Passei o resto da noite com as luzes acesas, tentando ignorar o que tinha acontecido. Quando o dia amanheceu, decidi contar tudo para minha avó. Ela me olhou com um misto de preocupação e medo. Eu avisei que essa boneca não devia sair de lá, disse ela, com um tom grave. Perguntei o que havia de errado com a boneca, e ela respondeu que minha tia, quando criança, dizia que a boneca sussurrava coisas para ela à noite. Minha avó contou que, depois que minha tia morreu tragicamente aos 10 anos, ninguém mais ousou tocar na boneca. Era como se ela carregasse algo sombrio. Aquilo me deixou ainda mais aterrorizada. Decidi que a única coisa a fazer era me livrar dela. Naquela mesma tarde, coloquei a boneca dentro de uma sacola e levei-a para um terreno baldio longe de casa. Enquanto caminhava, tive a sensação de que algo estava errado, como se estivesse carregando um peso invisível. Finalmente, joguei a boneca no chão e voltei para casa sem olhar para trás. Achei que tudo tinha acabado, mas naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um som que me congelou. Era a mesma risada da noite anterior, agora mais alta e clara. Olhei para a prateleira, e ali estava ela, de volta, com aquele sorriso deformado que parecia zombar de mim. Não sei como ela voltou. Não sei se quero saber. Desde então, tenho evitado aquele quarto. Durmo na sala, com as luzes acesas e uma sensação constante de que não estou sozinha. Minha avó sugere que levemos a boneca para a igreja, mas algo me diz que isso não será suficiente. Às vezes, ouço passos leves pelo corredor durante a madrugada, como se uma criança estivesse caminhando. Não consigo mais dormir direito. Minha mente está sempre tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada faz sentido. A boneca ainda está lá, na prateleira, me observando. O sorriso nunca desaparece. Talvez seja só minha imaginação, mas sinto que ela se mexe quando não estou olhando. E eu sei que, de alguma forma, ela está esperando. Sei que deveria me livrar dela de novo, mas o medo de trazê-la de volta para algo pior me impede. E, no fundo, algo me diz que essa boneca não pertence a nenhum sótão, nem ao mundo que conhecemos. Quando minha tia-avó faleceu, eu herdei um espelho antigo que tinha ficado na família por gerações. Ele era grande, com uma moldura dourada ornamentada,
e tinha uma aparência tão elegante quanto pesada. Havia uma rachadura peculiar no canto inferior direito que, ao olhar de perto, parecia se mexer levemente, como se fosse um fio de água escorrendo. Eu achei curioso, mas não dei muita atenção. Afinal, era só um espelho velho. Coloquei-o no corredor da minha casa, na parede oposta à porta do meu quarto. Durante o dia, ele parecia perfeitamente normal. A luz do sol refletia na superfície, e até dava um ar clássico à decoração. Mas à noite era diferente. Havia algo estranho na forma como a rachadura parecia refletir a luz, como se pulsasse, quase respirasse. Na primeira semana, comecei a notar ruídos baixos vindo do corredor durante a madrugada. Era um som sutil, como passos leves ou um arrastar de pés. Sempre que verificava, não havia ninguém, e o espelho estava exatamente onde eu o deixara. Pensei que era apenas a minha mente pregando peças por conta do silêncio da casa. Uma noite, ao voltar para o quarto depois de beber água, passei pelo espelho e tive a nítida sensação de que algo não estava certo. Parei e olhei diretamente para ele. Meu reflexo estava lá, mas algo parecia fora de lugar. Meus olhos no espelho pareciam um pouco mais fundos, mais escuros. Pisquei, e tudo voltou ao normal. Ignorei o incidente, mas, depois disso, comecei a evitar olhar diretamente para o espelho. Era como se houvesse algo nele que me puxava, como se estivesse esperando por mim. A rachadura, que antes parecia sutil, começou a parecer maior, mais evidente, como se estivesse crescendo. Naquela noite, não consegui dormir. Senti uma inquietação que não sabia explicar. Às 2 da manhã, decidi me levantar e verificar o espelho de novo, apenas para me convencer de que não havia nada de errado. Quando acendi a luz do corredor, meu coração quase parou. Meu reflexo estava lá, mas ele estava sorrindo. Eu, parado ali, não estava. Congelado no lugar, eu não sabia o que fazer. O sorriso do reflexo era torto, forçado e parecia cheio de malícia. Quando tentei me mexer, percebi que meu reflexo não me seguia. Ele continuava parado, apenas me observando. Foi então que o sorriso ficou ainda mais largo, como se quisesse me provocar. Fugi para o quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite sentado na cama, encarando a maçaneta, esperando por algo que, felizmente, nunca aconteceu. Pela manhã, o corredor parecia normal e o espelho estava ali, com meu reflexo agora correto. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido um sonho. Tentei me livrar do espelho. Liguei para um antiquário e pedi que viessem buscá-lo. Quando o funcionário chegou, ele hesitou ao olhar para a rachadura. Perguntou onde eu o tinha conseguido, e quando expliquei, ele apenas balançou a cabeça. Esses espelhos antigos, às vezes trazem mais do que reflexos, ele murmurou. Depois que o espelho foi embora, eu pensei que tudo havia terminado. Mas, algumas noites depois, enquanto passava pelo corredor vazio, vi algo pelo canto do olho. Parecia um brilho fraco, como se o espelho ainda estivesse ali. Olhei diretamente, mas não havia nada. Apenas o vazio da parede onde ele costumava estar. Desde então, a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. Às vezes, vejo movimentos rápidos nos reflexos das janelas ou nas telas de dispositivos. E, em algumas noites, ouço aquele mesmo som de passos leves no corredor. Não sei se era o espelho ou algo que veio com ele, mas sinto que, de alguma forma, aquilo não foi embora. Talvez eu tenha olhado para ele por tempo demais. Ou talvez o espelho tenha levado uma parte de mim. Quando nos mudamos para aquela casa antiga, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a porta trancada no porão. Era uma porta pesada, de madeira escura, com uma fechadura enferrujada que parecia não ser usada há décadas. Perguntei ao antigo dono o que havia ali, mas ele apenas deu de ombros e disse que era melhor deixar fechado. Claro, aquilo só aumentou a minha curiosidade. Passei semanas tentando imaginar o que poderia estar lá dentro. Minha mente ia longe. Talvez fosse apenas um depósito, talvez tivesse algum segredo da antiga família que morou aqui, ou quem sabe algo mais sinistro. Cada vez que eu descia as escadas do porão, sentia aquela porta quase me chamando. Uma noite,
Não consegui mais me segurar. Peguei uma chave de fenda, um martelo e desci com determinação. A fechadura estava enferrujada, e as dobradiças pareciam grudadas pelo tempo, mas depois de muito esforço e suor, consegui forçá-la. Quando a porta finalmente cedeu, ela abriu com um rangido que ecoou pelo porão vazio. Do outro lado, havia um quarto pequeno, quase sem mobília. As paredes eram feitas de pedras frias e desgastadas, e o ar estava carregado, com cheiro de poeira e algo mais que não consegui identificar. No centro do cômodo, uma única cadeira de balanço de madeira estava posicionada, como se esperasse por alguém. O detalhe que me arrepiou foi que a cadeira estava se mexendo. Lentamente, para frente e para trás, num movimento tão sutil que eu pensei que fosse o vento. Mas não havia janelas naquele lugar, nenhum lugar por onde o ar pudesse entrar. Fiquei parada na entrada, sem saber o que fazer. O silêncio era absoluto, exceto pelo leve rangido da cadeira. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas o desconforto crescia dentro de mim. Não havia nada mais no quarto, apenas a cadeira e aquele ar estranho que parecia pesar em meus ombros. Decidi me aproximar, mas a cada passo que dava, o movimento da cadeira parecia desacelerar. Quando finalmente cheguei perto, ela parou completamente. Toquei na madeira, esperando que isso me desse alguma explicação lógica, mas estava fria, como se tivesse sido deixada lá há muito tempo. Foi quando ouvi o som. Um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar na sala. Não consegui entender as palavras, mas era o suficiente para me fazer recuar. Saí do quarto apressada, fechei a porta com força e corri para o andar de cima, com o coração batendo descontroladamente. Naquela noite, tentei esquecer o que aconteceu, mas não consegui dormir. Meu pensamento voltava sempre para aquele sussurro, para a cadeira que parecia se mexer sozinha. De manhã, desci ao porão novamente, tentando ser racional. Mas, quando abri a porta, o quarto estava vazio. A cadeira não estava mais lá. Não sei para onde ela foi, nem quero saber. Desde então, evito o porão. Há algo naquele espaço que me faz sentir que não estou sozinha. Às vezes, escuto o som de madeira rangendo vindo lá de baixo, como se alguém estivesse se balançando lentamente. Meus amigos dizem que devo trancar aquela porta de novo, mas tenho medo de que isso só piore as coisas. E, no fundo, sinto que o que quer que estava naquele quarto não ficou preso àquela cadeira. É uma sensação que me acompanha agora, o tempo todo, como uma sombra que nunca desaparece. Sempre gostei de caminhar pela floresta perto da minha casa. Era o tipo de lugar que me trazia paz, com o som das folhas balançando ao vento e o cheiro fresco de madeira. Naquela tarde, o sol já começava a desaparecer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Eu sabia que não deveria ficar muito tempo ali, pois a escuridão na floresta podia ser traiçoeira, mas me distraí observando os pássaros e os galhos que estalavam sob meus pés. Enquanto caminhava, senti um silêncio estranho tomar conta do ambiente. Os sons da natureza, que geralmente me cercavam, pareciam ter desaparecido de repente. Eu só ouvia meus próprios passos e minha respiração. Foi então que escutei. Uma voz chamou meu nome, Gabriel. No começo, achei que fosse minha imaginação. Parei e olhei ao redor, esperando ver alguém. Mas não havia ninguém. As árvores ao meu redor pareciam maiores, mais próximas, como se me observassem. Respirei fundo e continuei andando, tentando ignorar o calafrio que subia pela minha espinha. De novo, ouvi meu nome, mas dessa vez era mais claro, mais próximo. O mais assustador foi perceber que a voz era idêntica à minha. Era como se eu mesmo estivesse me chamando. Meu coração começou a bater mais rápido. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. A floresta respondeu com o mesmo silêncio sufocante. Olhei para trás, esperando ver alguém escondido entre as árvores, mas tudo estava vazio. A luz do sol diminuía rapidamente, e a sombra das árvores projetava formas estranhas no chão. A sensação de estar sendo observado era quase palpável. Decidi voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Meus passos ficaram mais apressados, e eu me obrigava a não olhar para os lados.
Mas, a cada poucos metros, a voz chamava meu nome novamente, sempre igual, sempre com o mesmo tom que eu reconhecia como meu. Era como ouvir meu próprio eco, mas carregado de algo que parecia errado. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Eles eram leves, mas constantes, e seguiam exatamente o ritmo dos meus. Parei de repente, e os passos também pararam. Meu coração estava disparado, e o suor escorria pelas minhas costas. Olhei para trás, mas, mais uma vez, não havia nada ali. Gabriel. A voz veio de novo, dessa vez mais próxima, quase ao meu lado. Me virei rapidamente, mas só vi árvores. Agora eu sabia que não estava sozinho, mesmo que não pudesse ver o que estava comigo. Tentei correr, mas a floresta parecia diferente, como se os caminhos tivessem mudado. Corri até minhas pernas começarem a doer, mas a voz não parava. Sempre o mesmo tom, sempre o mesmo chamado. Era como se ela estivesse em minha mente, me perseguindo. Finalmente, avistei a trilha principal que levava à saída da floresta e me forcei a continuar, mesmo sentindo que algo estava bem atrás de mim. Quando alcancei a clareira, tudo ficou em silêncio novamente. Não havia mais passos, nem a voz, apenas o som distante do vento entre as árvores. Olhei para trás uma última vez antes de sair da floresta. As sombras das árvores pareciam formar figuras humanas, imóveis, me observando. Desde aquele dia, nunca mais voltei à floresta. Mas, às vezes, enquanto estou em casa, sozinho, ouço alguém me chamar pelo nome, com minha própria voz. Tento dizer a mim mesmo que é só minha imaginação, mas, no fundo, sei que algo ainda me acompanha, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Era fim de tarde quando decidi explorar a estação desativada que ficava nos arredores da cidade. Sempre tive curiosidade por lugares abandonados, e aquela estação tinha um ar de mistério que me atraía. As paredes rachadas, o musgo crescendo entre os trilhos, tudo parecia congelado no tempo, como se aguardasse algo que nunca chegaria. Enquanto caminhava pelos trilhos enferrujados, o silêncio era quase absoluto. O vento passava leve, carregando o cheiro de terra molhada. Eu estava tão imerso nos meus pensamentos que quase não percebi o som ao longe. Um barulho de algo se aproximando, metálico e cadenciado, que logo identifiquei como um trem. Aquilo me deixou confuso. A estação estava desativada há anos, e todos os trilhos da região haviam sido abandonados. Mesmo assim, fiquei parado, observando enquanto, aos poucos, o trem emergia da neblina que começava a se formar. Era um modelo antigo, com vagões de madeira escura e janelas empoeiradas. Quando o trem começou a passar lentamente por mim, senti um arrepio. Os vagões estavam cheios de passageiros. Eles estavam imóveis, sentados lado a lado, como se esperassem algo. Até que, quase em sincronia, todos viraram a cabeça na minha direção. O que mais me assustou foram os olhos. Eram vazios, como se não houvesse vida ali, apenas um vazio profundo que parecia me puxar. Tentei desviar o olhar, mas algo naqueles rostos me prendia. Eles não pareciam hostis, mas havia uma tristeza neles que era quase palpável. O trem continuava a passar, cada vagão revelando mais e mais desses passageiros silenciosos. Meu corpo estava congelado no lugar, e eu só conseguia assistir enquanto eles me encaravam, sem piscar. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som lento das rodas nos trilhos. De repente, o trem começou a desaparecer, vagão por vagão, se dissolvendo na neblina como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado por um tempo, tentando processar o que acabará de acontecer. Não havia lógica para aquilo, e mesmo assim, eu sabia que não tinha imaginado nada. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que algo havia ficado preso comigo. Por dias, não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos vazios. Quando fechava os meus, era como se ainda pudesse vê-los, todos me observando em silêncio. Tentei contar a história para um amigo, mas ele riu, dizendo que eu devia estar cansado ou impressionado com o lugar. Mas eu sabia o que tinha visto. E, no fundo, sentia que aquilo não era apenas uma visão passageira. Era algo mais profundo, algo que eu ainda não conseguia entender. Alguns dias depois, sonhei com o trem. No sonho,
Eu estava sentado em um dos vagões, cercado pelos mesmos passageiros. Eles continuavam em silêncio, mas dessa vez eu sentia como se eles quisessem dizer algo, como se esperassem que eu entendesse. Desde então, evito passar perto da estação. Mas, às vezes, ouço o som de um trem à distância, mesmo quando não há trilhos por perto. Nessas horas, sinto o mesmo arrepio daquela tarde e me pergunto se, um dia, serei eu quem estará sentado naquele vagão, esperando o próximo curioso a cruzar meu caminho. Era por volta de 2 da manhã, quando acordei com o som de passos leves no corredor. Eles eram curtos e rápidos, como se alguém pequeno estivesse caminhando pela casa. Meu primeiro pensamento foi o meu filho. Ele tinha o hábito de sair da cama durante a noite, às vezes para beber água, às vezes apenas para me chamar. Levantei devagar, ainda sonolenta, e caminhei até o corredor. A luz do abajur no canto da sala iluminava parcialmente o espaço, criando sombras longas que se moviam conforme eu andava. Chamei pelo nome do meu filho, mas não ouvi resposta. Os passos haviam cessado. Entrei no quarto dele e, para minha surpresa, lá estava ele, dormindo profundamente. Ele estava tão tranquilo que por um momento pensei ter imaginado os sons. Mas os passos tinham sido tão claros, tão nítidos, que algo dentro de mim dizia que não era coisa da minha cabeça. Voltei para o corredor, tentando encontrar uma explicação. Olhei em cada canto, chequei a porta da frente e as janelas. Tudo estava trancado, exatamente como eu havia deixado antes de dormir. Mesmo assim, o silêncio da casa parecia diferente, mais pesado. Enquanto eu estava parada ali, tentando entender o que tinha acontecido, ouvi novamente os passos. Dessa vez, eles vieram de trás de mim. Meu coração disparou. Virei rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o corredor vazio, mergulhado em sombras. Decidi acender todas as luzes. Não queria admitir para mim mesma, mas estava com medo. Caminhei pela casa, verificando cada cômodo, cada armário. Não encontrei nada fora do lugar. Mesmo assim, aquela sensação de que algo estava errado não me abandonava. Voltei para o quarto do meu filho e sentei ao lado dele, apenas observando-o dormir. A respiração dele era calma, e ele parecia alheio a tudo. Passei a mão em seus cabelos, buscando conforto em sua tranquilidade, mas não conseguia tirar da cabeça o som daqueles passos. O que mais me inquietava era a clareza do som. Não era o tipo de ruído que você pode confundir com algo comum, como a madeira da casa rangendo ou o vento lá fora. Eram passos reais, pequenos, como os de uma criança. Passei o restante da noite acordada, sentada no sofá da sala, com as luzes ainda acesas. Cada pequeno barulho me fazia ficar em alerta, mas nada mais aconteceu. Quando o sol finalmente começou a surgir, senti um alívio estranho, como se a presença que eu tinha sentido durante a madrugada tivesse desaparecido com a luz do dia. Nos dias seguintes, tentei esquecer o ocorrido, mas toda vez que caminhava pelo corredor, sentia um arrepio. Às vezes, parecia ouvir um leve eco dos passos, mas eles sempre desapareciam antes que eu pudesse ter certeza. Uma noite, enquanto colocava meu filho para dormir, ele me disse algo que me fez gelar. Com a voz calma e inocente, ele perguntou: "Mamãe, quem é o menino que fica no corredor à noite?" Naquele momento, meu coração parou. Não sabia o que dizer, e apenas sorri nervosa, tentando disfarçar o medo que subia pela minha espinha. Desde então, evito ficar sozinha na casa à noite. Não sei o que são os passos, nem quem é o menino de quem meu filho fala. Mas algo dentro de mim sabe que não estamos sozinhos, e isso é algo que eu nunca vou conseguir ignorar completamente. Quando aluguei aquele quarto, estava em uma fase complicada. Dinheiro curto, poucas opções, e a casa velha parecia o único lugar acessível no momento. A dona, uma senhora de voz calma, me entregou a chave e, antes de sair, apontou para a janela do quarto. "Só uma coisa, não abra essa janela, por nada." Ela disse isso sem nenhuma explicação, com a mesma tranquilidade com que me entregou a chave. Achei aquilo estranho, claro. A janela estava pregada com tábuas de madeira velhas, como se ninguém a tivesse aberto em décadas. Tentei perguntar o motivo, mas ela apenas repetiu que não era para abrir, desviando o olhar.
Pensei que fosse alguma história boba ou superstição antiga. Na primeira noite, enquanto me ajeitava no quarto, não consegui parar de olhar para aquela janela. Era quase como se ela estivesse me desafiando. A luz da lua passava por algumas frestas entre as tábuas, criando sombras no chão. Eu dizia a mim mesmo que não importava, que não tinha motivo para mexer, mas, no fundo, a curiosidade estava lá, incomodando. Os dias passaram, e a janela se tornou uma espécie de obsessão. Às vezes, parecia que algo do outro lado chamava minha atenção. Um som leve, quase imperceptível, como se o vento passasse pelas tábuas, mesmo quando a noite estava silenciosa. E, a cada vez, meu desejo de saber o que havia ali só aumentava. Uma noite, cedi. Esperei até a casa ficar em completo silêncio, todos dormindo. Peguei uma chave de fenda que tinha trazido comigo e comecei a soltar as tábuas, uma a uma. Meu coração batia rápido, como se soubesse que eu estava prestes a fazer algo que não devia. Quando a última tábua caiu, fiquei ali parado, olhando para o vidro da janela. Do lado de fora, tudo parecia normal. Era apenas o quintal da casa, escuro e vazio, com algumas árvores ao fundo. Por um momento, ri de mim mesmo. Talvez a senhora só não quisesse que entrasse vento frio. Mas, quando olhei mais de perto, percebi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra, quase imperceptível, começou a ganhar forma. Parecia humanoide, mas algo estava errado. Seus movimentos eram estranhos, e os contornos do corpo pareciam instáveis, como se estivessem tremendo ou vibrando. Eu deveria ter fechado a janela naquele momento, mas fiquei paralisado. A figura começou a se aproximar lentamente e, conforme ela chegava mais perto, consegui ver algo que fez o ar sumir dos meus pulmões, um sorriso. Um sorriso largo, impossível, que parecia se alargar mais a cada passo. Ela parou do lado de fora, bem diante do vidro. Não bateu, não tentou entrar, apenas ficou ali, me olhando, sorrindo. Meus pés pareciam colados ao chão, e eu não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquele sorriso que era ao mesmo tempo cativante e aterrorizante, como se me puxasse para mais perto. Então, em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Não recuou, não sumiu na escuridão, apenas deixou de existir, como se nunca estivesse estado ali. Meu corpo finalmente reagiu, e fechei a janela com tanta força que o barulho ecoou pelo quarto. Na manhã seguinte, a dona da casa me chamou. Ela não perguntou nada, não comentou sobre o barulho. Apenas olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Eu avisei para não abrir." Não consegui responder. Minhas mãos ainda tremiam, e minha mente estava presa naquela figura. Desde então, evito olhar para a janela, mesmo com as tábuas de volta ao lugar. Mas, às vezes, à noite, sinto como se algo estivesse lá fora, esperando que eu olhasse de novo. E, mesmo sem querer, sei que uma parte de mim ainda escuta aquele sorriso, silencioso, mas impossível de esquecer. Quando vi aquele relógio antigo na feira de antiguidades, algo nele me chamou a atenção. Era grande, de madeira escura, com detalhes delicados e um mostrador que parecia ter sido desenhado à mão. O vendedor disse que era de uma outra época, mas eu não liguei muito para a história. Achei bonito e barato. Sem pensar duas vezes, levei para casa. Na primeira noite, fiquei fascinada com o som do tic-tac. Era diferente de qualquer relógio moderno, como se marcasse o tempo com mais intensidade. Fiquei olhando para ele por um tempo antes de dormir, admirando o movimento do ponteiro. No entanto, às 3 da manhã, acordei com um silêncio estranho. O relógio havia parado. Achei que talvez fosse problema do mecanismo. No dia seguinte, dei corda nele e deixei funcionando novamente. Mas, como na noite anterior, ele parou às 3 em ponto. Olhei o mostrador com atenção, mas não havia nada de errado que eu pudesse ver. Pensei que talvez fosse apenas coincidência. Na terceira noite, aconteceu de novo. Às 3 da manhã, acordei com um sobressalto, e o quarto estava mergulhado em um silêncio pesado. Senti meu coração acelerar, mas antes que eu pudesse me levantar, ouvi algo que me fez congelar: passos.
Eles eram lentos, vindos da sala, ecoando como se alguém andasse descalço no chão de madeira. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mente buscava explicações lógicas. Talvez fosse o prédio rangendo ou o som vindo do apartamento de algum vizinho. Mas os passos eram claros, precisos, e vinham do lado de fora do meu quarto. Com o coração batendo forte, criei coragem e fui até a sala. Estava tudo no lugar, exceto pelo relógio, que permanecia parado, marcando exatamente 3 horas. Aquele tic-tac reconfortante que eu gostava durante o dia não estava mais lá, e o silêncio parecia ensurdecedor. Na noite seguinte, deixei uma luz acesa na sala. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas, às 3 da manhã, os passos voltaram. Desta vez, eram mais próximos, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Quando me levantei para verificar, não havia nada, apenas o relógio parado, como sempre. Eu já estava ficando paranoica. Comecei a evitar ficar sozinha em casa à noite e até pensei em me livrar do relógio. Mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo nele que precisava ser entendido. Não sei explicar, mas era como se aquele objeto estivesse tentando me contar alguma coisa. Na sexta noite, decidi fazer algo diferente. Esperei até às 3 da manhã, sentada na sala, com o relógio bem à minha frente. Quando ele parou, o silêncio caiu sobre o ambiente como uma pedra. Por um momento, achei que nada aconteceria. Mas, então, os passos começaram de novo. Dessa vez, eles não estavam na sala nem no corredor. Pareciam vir de dentro do relógio. Era impossível, mas o som estava ali, abafado, como se alguém estivesse preso lá dentro. Fiquei apavorada, mas não consegui me mover. Apenas fiquei olhando para aquele mostrador parado, tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, levei o relógio de volta à feira. Contei ao vendedor o que estava acontecendo, esperando alguma explicação. Ele apenas me olhou com uma expressão séria e disse: "Esse relógio sempre pertenceu a uma casa cheia de histórias. Talvez algumas delas ainda estejam presas nele. Desde então, não consigo mais ouvir o som de um relógio antigo sem lembrar daquele tic-tac e dos passos na madrugada. Não sei o que ou quem estava ali, mas, às vezes, acordo às 3 da manhã, mesmo sem o relógio, e sinto como se ainda houvesse alguém andando pela casa." Era uma noite daquelas, em que o céu parecia rasgar com os trovões e a chuva batia forte nas janelas. Estava sozinho em casa, tentando me distrair com um livro, mas a tempestade fazia tudo parecer mais sombrio. A luz do meu quarto piscava com frequência, algo que eu já havia notado em outras noites de chuva, mas naquela noite parecia mais errático. A lâmpada tremia, apagava por alguns segundos e voltava a acender. Cada vez que isso acontecia, eu sentia uma espécie de tensão no ar, como se algo estivesse se aproximando, só que eu não sabia o que. A primeira vez que isso aconteceu, não liguei muito, achando que era só a fiação velha da casa, mas logo percebi que as sombras no canto do quarto estavam diferentes. Na segunda vez que a lâmpada apagou, a sombra parecia mais nítida, mais definida. Era como se estivesse se movendo, mudando de forma. Eu olhei com mais atenção, mas antes que eu pudesse entender o que estava vendo, a luz voltou. Respirei fundo, tentando racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas o jogo das sombras causadas pela tempestade. Mas na terceira vez, a sombra não estava mais no mesmo canto. Ela parecia ter se movido para outro lugar. Eu não conseguia ver com clareza, mas sabia que havia algo ali, algo que não devia estar. Fiquei paralisado, com o coração batendo rápido, observando o cantinho do quarto, onde a sombra parecia ganhar vida a cada apagão da lâmpada. O quarto estava silencioso, exceto pelos sons da tempestade lá fora e o zumbido da lâmpada tentando acender. Quando ela piscou mais uma vez, a sombra se alargou, tornando-se mais escura e parecendo se esticar em direção a mim. Eu sentia a presença de algo, como se estivesse sendo observado, mas não sabia de onde. Tentei me levantar para verificar, mas meu corpo estava preso à cama, como se o medo me tivesse paralisado. A luz se apagou novamente, e agora a sombra estava bem perto de mim. Eu podia jurar que ela estava se movendo, caminhando silenciosamente pelo chão.
Eu fechei os olhos, tentando afastar aquela visão, mas o som da lâmpada piscando me impedia de ignorá-la. Quando a luz finalmente acendeu novamente, a sombra desapareceu, mas a sensação de que algo estava ali permaneceu. Eu olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas o quarto parecia vazio, como se nada tivesse mudado. No entanto, eu sabia o que havia visto, ou melhor, o que havia sentido. Algo estava ali. Naquela noite, não consegui dormir. A tempestade continuava, e a lâmpada continuava a piscar. A cada flash de luz, eu via algo diferente nas sombras. Por mais que eu tentasse ficar calmo e racional, o medo estava tomando conta de mim. Eu não sabia se eram apenas os efeitos da tempestade ou se havia realmente algo mais, algo que eu não conseguia compreender. Antes do amanhecer, a tempestade começou a diminuir. A lâmpada parou de piscar e a casa ficou em silêncio. Eu fiquei ali, sentado na cama, olhando para o canto onde as sombras haviam se formado. Algo me dizia que aquilo não era só uma ilusão, mas não sabia o que fazer com essa sensação. Nos dias que se seguiram, a tempestade foi substituída por dias tranquilos, mas algo havia mudado em mim. Toda vez que ficava sozinho no quarto, sentia um frio na espinha, uma presença que não conseguia identificar. A lâmpada nunca mais piscou daquele jeito, mas eu sabia que algo estava esperando, algo que só se mostrava nas sombras, nas pequenas falhas da luz. Eu tentei contar para alguém, mas as pessoas riam e diziam que era apenas minha imaginação. Mas, à noite, quando as luzes se apagam e o vento uiva lá fora, eu ainda posso sentir a sombra, como se estivesse esperando o momento certo para aparecer novamente. Algo naquelas noites de tempestade não estava certo, e, de alguma forma, eu sabia que ainda não tinha acabado. Era uma manhã tranquila, como qualquer outra. Quando saí para pegar o correio, encontrei algo diferente na minha porta. Uma carta, sem remetente, sem envelope, apenas dobrada com a frase "Eu estou perto" escrita em tinta vermelha, como se tivesse sido escrita com pressa. A primeira coisa que pensei foi em alguém pregando alguma peça, talvez uma brincadeira de algum amigo, mas algo no jeito da carta me deixou inquieta. Segurei a carta nas mãos, tentando entender o que aquilo significava. Eu vivia em uma rua tranquila, sem muitos vizinhos, e nunca havia recebido algo assim antes. A frase não me fazia sentido, mas havia algo de estranho na forma como estava escrita, como se estivesse dizendo mais do que simplesmente aquelas palavras. Olhei ao redor, mas não havia ninguém perto. A rua estava vazia, o silêncio usual da manhã era quebrado apenas pelo som dos pássaros. Mesmo assim, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Olhei para a casa ao lado, para a casa em frente, mas tudo parecia normal. Foi quando, sem pensar muito, fui até a janela da sala. Ao olhar pela janela, meu coração disparou. Sob a luz do poste, à distância, vi uma figura parada. Não havia movimento, não havia som, apenas uma silhueta de alguém que não estava se movendo. A luz do poste fazia com que a sombra ficasse alongada, mas não dava para ver detalhes suficientes para identificar quem ou o que estava ali. Apenas fiquei parada, sem saber o que fazer. Eu sabia que não era normal. Talvez fosse um vizinho, mas ninguém da minha rua ficaria parado ali às 7 da manhã. E o mais estranho de tudo era que aquela figura parecia me observar, mesmo sem se mover. Senti um arrepio subir pela minha espinha, mas não consegui tirar os olhos de lá. A carta ainda estava em minha mão. Eu a segurei mais forte, tentando entender se havia algum tipo de conexão entre a mensagem e a figura sob a luz. Eu não sabia o que fazer. A sensação de estar sendo observada estava me deixando tonta. Eu me afastei da janela por um instante, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo me trouxe de volta. Quando olhei novamente, a figura não estava mais lá. O posto de luz iluminava apenas a rua deserta. Olhei para todos os lados, mas não vi ninguém. O vento tinha começado a soprar mais forte, fazendo as folhas das árvores se mexerem, mas a rua continuava silenciosa. Aquela sensação de inquietação não desapareceu, e eu sabia que, em algum lugar, alguém estava observando. Fechei a janela rapidamente e me afastei, tentando fazer sentido do que acabará de acontecer.
Mas a carta ainda estava comigo, e o que mais me perturbava era a sensação de que aquilo não era uma simples coincidência. Como aquela figura havia sumido tão rapidamente? E por que estava ali, sob a luz do poste, naquele exato momento? Durante o resto do dia, fiquei em casa, com a carta em mãos e os olhos voltados para as janelas, esperando algo acontecer. Mas a rua continuava calma, os vizinhos não apareciam e ninguém mais parecia notar o que tinha acontecido. O silêncio da tarde me fazia sentir ainda mais sozinha, como se a presença de algo estivesse se aproximando lentamente. À noite, antes de dormir, eu não consegui parar de pensar na figura sob o poste. Eu sabia que precisava de respostas, mas não sabia onde procurar ou como perguntar. Eu não contei nada a ninguém, pois sabia que, se falasse, as pessoas iriam achar que eu estava imaginando coisas. Mas, por dentro, eu sentia que aquela presença era real, muito real. Nos dias seguintes, nada mais aconteceu. A rua seguiu sua rotina, a vida continuou, mas eu não conseguia esquecer o olhar da figura sob a luz do poste. Cada vez que passava pela janela, sentia uma espécie de tensão no ar, como se estivesse esperando algo, como se estivesse sendo vigiada sem saber por quem ou por quê. Hoje, quando acordei e fui até a porta, encontrei uma outra carta. Não havia nada escrito nela, mas quando a abri, encontrei uma foto. Era uma foto de minha casa, tirada da mesma rua, com a luz do poste iluminando o lugar onde eu sabia que a figura havia estado. Eu sabia que estava em perigo, mas não sabia o que fazer a respeito. A presença estava mais perto do que eu imaginava.